Graça e paz, amadas, amém? Hoje vamos para o 27º dia com as mulheres da Bíblia. E hoje a personagem que vamos estar estudando e meditando é Miriam, com o tema inteligente e corajosa. A palavra que vamos estar lendo hoje está lá em Êxodo, no capítulo 2, do verso 4 ao 7. Amém? A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-o, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Até aí, amém? A gente vê aqui que Miriam foi uma mulher que, com certeza, desde cedo ela aprendeu a andar nos caminhos do Senhor. Ela foi criada ali de acordo com a palavra do Senhor e ela fazia parte ali do povo hebreu. Este povo que foi libertado da escravidão ali do Egito. E foi ela quem levou o cesto do seu irmão Moisés, ainda bebê, para o rio Nilo ali. E ela ficou ali vigiando até aonde aquele cesto iria, né? E sugeriu ali, foi ela que sugeriu a princesa que encontrou ali que levasse a uma mulher hebreia a fim de amamentá-lo, dando ali a oportunidade para a mesma mãe ficar com o menino, né? Ela demonstrou ali inteligência quando essa princesa ali, ao encontrar o cestinho, a Miriam, ela foi ousada a se oferecer para encontrar uma hebreia para amamentar o bebê. E só podemos imaginar que essa menina tinha mais ou menos 10 anos de idade. E imagina como ela se sentiu ao abordar ali a filha do cruel faraó, que odiava o povo ali, que ordenou esse assassinato em série dos bebês ali recém-nascidos. E Miriam, ela não permitiu que essa situação a intimidasse, porque ela tinha um propósito ali, né? E ela aproveitou a oportunidade e, com o resultado de sua atenção e rapidez em agir, ela foi ali corajosa, ousada. E Moisés passou os primeiros anos de vida com a sua família. Com que frequência nós perdemos as respostas de Deus a nossas orações porque não tinha a forma de que esperávamos? Talvez veio de uma forma inesperada, de um jeito que aconteceu que não víamos solução. Algumas vezes nós deixamos de ser libertas de situações difíceis porque não ficamos alertas às oportunidades que Deus nos envia. Após termos orado a Deus pedindo ajuda, o passo seguinte é demonstrar nossa confiança, esperando que Ele haja. Ao ficarmos alertas e aproveitarmos sua provisão, mesmo quando esta vem de maneira inesperada, nós nos tornamos ali semelhante a Miriam, né, que aproveitou a oportunidade ali. E aquele menino, ele foi criado, passou a sua infância com a própria mãe, sem correr o risco ali de ser morto, né? Porque ele agora ela criava ele para a filha ali de Faraó. E essa foi a primeira vez que ouvimos falar de Miriam. Mas também há episódios na vida dela que mais contamos é a celebração que ela fez após o milagre ali da travessia no Mar Vermelho. Quando você vai estudando toda a história ali, é uma história muito bonita, com um contexto muito bonito e que tem muitos a nos ensinar. Que ela fez ali após aquele milagre, ela dançou ali com seu tamborim, ela adorou a Deus pelo grande livramento que ele havia lhe concedido a ela, o seu povo ali. E porém, outra citação sobre ela que temos na Bíblia não é assim tão festiva e nem um pouco agradável. Deus a repreendeu porque junto com seu irmão Arão, ela estava murmurando e reclamando. Ela se tornou ali leprosa e precisou ser excluída do acampamento do povo de Israel por 7 dias ali. O fato de que era um sinal de vergonha e impureza naquela época. E no decorrer do estudo nós falaremos mais sobre isso.
E Miriam, ela era profetisa, ela foi a primeira profetisa ali da história. Ela ajudava seu irmão na condução do povo pelo deserto ali, em direção à terra prometida. Nós ficamos imaginando então que essa mulher, ela tinha dons, talentos, temor a Deus, e ela era um instrumento nas mãos de Deus. Ela foi uma líder nata, ela era uma profeta, adoradora de verdade, uma grande mulher de Deus. Mas e quanto à repreensão dura de Deus, o que aconteceu? Isso nos revela que, embora fosse uma mulher abençoada, a Miriam também tinha seus defeitos, as suas falhas, assim como eu e você. Se estudarmos a passagem por inteiro, vemos que, na verdade, Miriam e Arão estava usando ali o casamento do seu irmão como pretexto para criticá-lo e parecer preocupados, mas na verdade estavam com sentimentos indignos de verdadeiros profetas ali com ciúme. E essa história a gente pode ler e achar ela em Números, no livro de Números, no capítulo 12. Depois, se tiverem a oportunidade, leiam toda a história que aconteceu. E no capítulo anterior, capítulo 12 ali, nós vemos que Deus operou através da vida de Moisés e assim deu poder a 70 autoridades de acompanhar ali o povo de Israel para profetizarem. Até então os profetas eram apenas Miriam e Arão ali, né? E durante a crítica ao irmão ali, Miriam e Arão agiram como se fossem arrogantes, mas ficou claro nos versículos seguintes que isso não era verdade, ou seja, o castigo de Deus caiu sobre ambos porque eles estavam agindo com imaturidade e rebelião contra aquele que Deus havia escolhido para ser líder do povo de Israel. O único homem da história da humanidade com quem Deus falava face a face. Glória a Deus. Nós devemos ter cuidado quando nós nos rebelamos contra uma autoridade sobre as nossas vidas, contra a nossa liderança. Cuidado, tenha sabedoria. E com essa história nós aprendemos que, em primeiro lugar, lembre-se de adorar, mesmo quando as coisas não acontecem como nós imaginamos. Miriam, ela adorou a Deus nos momentos de livramento, de milagre, mas bastaram alguns anos ali no deserto para que seu coração se corrompesse. Será que muitas vezes não agimos assim como ela agiu? Enquanto Deus nos presenteia com bênção, nós temos um coração grato. Mas basta um dia de aflição para que a nossa fé caia por terra e começamos a reclamar, a murmurar, a duvidar da presença e do agir de Deus nas nossas vidas. Nunca se esqueça que só o povo de Deus passou pelo deserto. Se você está enfrentando lutas, dificuldades, não desista, não blasfeme, prossiga firme e confiante. Deus te guiará até o oásis mais próximo. Faça do seu deserto uma escola e ali mesmo amadureça, adorando ao Senhor, louvando a Deus, independente da circunstância ou da situação. Tá tudo bem, louve, adore. Tá em dificuldade, continue adorando, louvando e acreditando e crendo e descansando no Senhor. Aleluia, né? E em segundo lugar, nós temos que tomar cuidado com o orgulho. Qualquer tipo de poder que nos é dado pode nos corromper. Se Deus tem usado a sua vida, e com certeza é desejo e plano dele usar todos nós, glorifique-o por isso. Você pode se alegrar por ser usada para abençoar a vida de alguém, mas não faça disso um troféu. Não aproveite do seu cargo superior na empresa ou até mesmo na igreja para achar-se suficiente e pronta, ser melhor do que as outras pessoas. Todos nós precisamos do trabalhar de Deus em nossas vidas todos os dias. É verdade que uns caminham mais rapidamente em direção ao alvo, com isso se sobressai mais, mas todos nós temos a mesma oportunidade. Então ore para que a sua família, suas amigas, colegas de trabalho sigam juntos com você e também prosperem em tudo, para a honra e glória do Senhor. Há lugar para todos nesse mundo, há lugar para todos no corpo de Cristo. Chega de egoísmo, de orgulho.
de orgulho, avalie-se. Você é daquelas que fica triste quando acontece uma desgraça na vida de sua amiga, mas acaba morrendo de inveja quando algo muito bom acontece a ela? Como, por exemplo, aquela promoção que você tanto queria? Infelizmente, ao ser humano é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Vamos tomar cuidado com a inveja, né? E em terceiro lugar, submeta-se às autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Nós devemos obediência às nossas lideranças. E se nós somos casadas, a nossa autoridade primeiro é o nosso marido. Não importa o que achamos, nem se concordamos ou não. A Bíblia, ou seja, Deus, é quem diz isso. Nós devemos amar e submeter aos nossos esposos, independente das falhas deles. Mas lembrando que submissão não é escravidão, é proteção. Deus colocou alguém na nossa vida para estar à frente, na linha de combate. Comece a valorizar seu marido, apoiar na decisão dele, encorajá-lo. Nós veremos que isso pode transformá-lo num grande homem dos nossos sonhos. É plano de Deus e é vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas além do marido, todos nós temos outras autoridades acima de nós. Pode ser o nosso patrão, nossos pais, os nossos pastores, o prefeito, o presidente da república, e todos eles. Autoridade no dicionário é tudo aquilo que devemos obedecer. No conceito bíblico é a mesma coisa, mas sempre que o povo obedecia a alguém, o que fazia convicção de que ele seria a voz de Deus naquele momento, ou seja, eles estariam obedecendo o próprio Deus em primeiro lugar. Feito isso, homens e mulheres usados por Deus ordenavam coisas e Moisés mandou o povo atravessar o Mar Vermelho e em seguida diante pelo deserto, né? E Josué garantiu que marchando em volta da cidade das muralhas caíram, e por aí vai, né? E ordenanças aos nossos olhos humanos duvidosos, mas sabe por que duvidamos? Porque precisamos aprender a andar no sobrenatural de Deus. E mais do que isso, precisamos confiar nas autoridades que Ele nos impôs. No entanto, só conseguimos fazer isso quando oramos mais por essas pessoas a quem devemos submissão. Se nós orarmos constantemente pelo nosso marido, podemos crer que as decisões que ele tomar são as que Deus tem ordenado a ele, tem mandado a ele. Se orarmos mais pelos nossos pastores, podemos acreditar que ele é a voz de Deus na nossa igreja. Se em lugar de reclamarmos do nosso patrão, nós orarmos por eles, ele será mais abençoado, e quanto mais abençoado, melhor patrão ele se tornará. E o povo de Israel era um povo falho e muitas vezes caiu em desobediência, mas uma coisa é certa: quando eles obedeciam, Deus agia na vida deles. Assim é conosco também. Quanto mais obedecemos, mais Deus age na nossa vida e através da nossa vida. Aleluia. Miriam, ela era uma mulher de caráter nobre, dotada de dons de profecia, música e poesia. Ela liderava as mulheres do seu povo. Se vivesse nos dias de hoje, ela seria eleita diversas vezes para ocupar o cargo de direção de ministério de mulheres. Contudo, ali Miriam, ela falhou em permitir que a inveja tomasse conta da sua mente. Ela permitiu que o eu se gloriasse. Assim que se sentiu ameaçada, enquanto a sua liderança, ela pecou ali. Aquela menina que um dia havia sido sensível e corajosa o suficiente para colocar diante da filha de Faraó, agora era obrigada a aprender uma lição de humildade através de uma das formas mais desagradáveis naquela época.
E quando a nuvem ali fala na história, a nuvem se retirou de sobre a tenda, eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Está lá em Números 12:10. E não foi somente para ela essa lição, essa manifestação do desprezar do Senhor, destinava-se ser um aviso ali a todo Israel, para reprimir o crescimento de espírito de descontentamento e insubordinação. Chegamos então à conclusão de que Miriam, ela foi falha, mas foi uma mulher poderosa e usada por Deus. Ela se arrependeu ali, ela teve um concerto com Deus, um encontro com Deus, e desde a sua juventude até a sua velhice, ali nós vemos que ela foi usada pelo Senhor. Alguns autores ali acreditam que quando aconteceu ali a travessia do Mar Vermelho, ela já tinha ali cerca dos seus 85, 90 anos. E ainda assim, ela vibrou, dançou na presença do Senhor. Também existem algumas considerações relevantes a respeito da importância dela na vida de Moisés. Talvez como conselheira, sábia e mulher virtuosa. Pois foi ali após a morte dela que Moisés começou a lhe perder a paciência com o povo, ficou mais irado com aquele povo, cometeu o erro de que fez com que ele ficasse fora da terra prometida. Foi ali logo após a morte dela, né? No decorrer da história você vai ver isso. E podemos aprender com os erros de Miriam, para não os cometermos, mas também podemos aprender com as atitudes corretas que essa mulher teve. Obedeça a Deus, celebre sempre, coloque-se à disposição do reino e seja usada pelo Senhor, mesmo sendo imperfeita, independente da nossa idade. Talvez aceitemos as consequências de nossos atos e tenhamos certeza de que o perdão de Deus está disponível. Faça um conserto hoje com Deus se tem algo errado que precisa ser consertado. Porque Miriam não foi leprosa para sempre, embora tivesse que sofrer a disciplina ali da consequência do ato, do pecado que ela cometeu, ficando 7 dias fora ali do acampamento, ela voltou para o meio do povo como uma mulher perdoada. Ela teve um encontro com o Senhor, aleluia. A história de Miriam nos oferece um exemplo extraordinário da disposição de Deus para oferecer o seu perdão aos pecadores. Embora tivesse de sofrer as consequências por seus atos ali, através da expulsão dela ali, longe de todos que a amava, ela voltou como uma mulher perdoada. E centenas de anos ali, anos depois, mais tarde, Miriam é lembrada ali mais à frente pelo profeta Miqueias, como um líder de Israel, junto com Moisés e Arão, né? Tá lá em Malaquias 6:4. Tal perdão libertador está à disposição de todos nós, como esteve à disposição ali de Miriam. Deus olha nosso pecado em julgamento e espera pacientemente que nos arrependemos e ofereça, e desejando ardentemente que recebamos seu perdão e aceitação. Nosso arrependimento transforma um legado de juízo e castigo em um legado de perdão, de valor diante de Deus. Se uma mulher como Miriam pôde agir de maneira tão desagradável diante de Deus, nós também seremos capazes de pecar, não importando o que fizemos por ele no passado. Gaste algum tempo nessa semana para fazer uma sondagem sincera à sua alma. Se descobrir qualquer coisa que desagrada a Deus, peça-lhe perdão. Se tem algo que não está indo de acordo com a palavra, se tem reclamado, se tem murmurado, se tem questionado a Deus, as autoridades que estão sobre a sua vida, ou questionado a Deus situações adversas que tem passado, peça perdão ao Senhor nesse dia, aleluia. Vá a Ele através da oração, não aquela oração rápida, mas uma oração ali sincera. Permita que Ele veja o seu arrependimento sincero, se entregue de coração a Ele. E vejamos nessa semana, e que nós nessa semana
venhamos ter um verdadeiro encontro com o Senhor, um encontro ao Senhor que venha nos trazer transformação, que venha trazer, venha nos limpar e nos purificar de todo o erro, de todo o pecado, para que possamos deixar e permitir que Ele venha nos limpar, nos purificar e usarmos poderosamente. Assim podemos motivar outras pessoas a buscar mais de Deus. De fato, é importante que nós, mulheres, tenhamos experiências com Deus. E não digo isso no sentido de experimentar o pecado, mas experimentar mais de Deus em orar mais, jejuar mais, ouvir mais Deus, ter sensibilidade de ouvir a tua voz, estar atenta ao que Ele tem para nós. Diversos estudos já demonstraram que a mulher tem influência sobre a sua família, seus filhos, maridos e parentes, assim como também isso está descrito na Bíblia, que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Está lá em Provérbio 14:1. Que sejamos mais sábias, com todo o ensinamento que a Bíblia pode nos dar, que busquemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A vida de Miriam, ela nos ensina que podemos ser usadas por Deus, independente da nossa idade. Nós podemos aprender com os erros e com a sua atitude correta, sua obediência de gratidão a Deus. Aprendemos a aceitar as consequências de nossos atos e a certeza de que Deus está sempre disposto a nos perdoar. Ela não mediu esforço para ajudar, socorrer e auxiliar. Aleluia. E essa mulher que se alegra e louva a Deus com a vitória. O texto de Êxodo, no capítulo 15, no verso 21, destaca: Miriam cantou para elas. Assim cante ao Senhor, porque Ele conquistou a vitória gloriosa. Ele jogou ali os cavalos, os carros ali, as pessoas que perseguiam ali no mar. O mar ali se abriu. E num cântico a Deus pela libertação do Egito, pela vitória que Deus conquistou para o povo. Hoje nós podemos também cantar a Deus pela vitória que Ele conquistou para cada uma de nós, através de Cristo Jesus. Na morte, na ressurreição do Salvador, nós temos vitória gloriosa sobre a morte, o pecado e o diabo. Também uma libertação da escravidão, a escravidão do pecado, da qual todas nós fomos resgatados, da morte para a verdadeira vida. Aleluia. Que possamos ser instrumentos de Deus na vida de alguém. Enquanto todas nós temos... também estamos rumo à terra prometida, ao céu, a alegria da eterna salvação. Podemos aprender também que ao permitirmos que a inveja e o descontentamento tomem conta da nossa mente, nós estamos agindo como instrumento de Satanás para atrapalhar a obra de Deus. Mas a lição mais importante que tiramos dessa história é que que é fundamental para nós hoje e para o nosso caráter, deve ser aperfeiçoado diariamente. Nosso caráter tem que ser aperfeiçoado diariamente em Deus. Nós devemos olhar todo o tempo para Cristo e buscarmos um caráter semelhante ao dele. O fato de termos agido com coragem e fidelidade no passado, ali os termos mostrado a nobreza do caráter de algum momento em nossa vida, não é garantia de que nosso caráter está de acordo com a vontade de Deus. O aperfeiçoamento do caráter é uma obra que deve ser executada diariamente, todos os dias, através da oração, do jejum, da busca incessante, da leitura da palavra do Senhor, da disposição de ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. E que a partir de hoje, e com essas lições que aprendemos, e temos aprendido com essas mulheres da Bíblia, que sejamos uma mulher que adora sempre, independente das circunstâncias de que estamos passando. E uma mulher que adora não apenas dança e louva, mas também que venhamos adorar o Senhor com as nossas palavras, com as nossas atitudes e com nossos pensamentos. Amém? Essa é a palavra que deixo para a nossa meditação no dia de hoje.
Amado Deus, eterno, grandioso Pai, nós venhamos perante o Senhor primeiramente agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos ao Senhor pela graça e a misericórdia do Senhor. Nós pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, ó Pai, em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor que venha moldar o nosso caráter a todo dia, que venhamos buscar incessantemente estar na Tua presença, que venhamos buscar incessantemente, ó Pai, todos os dias a melhorar cada dia mais e mais, que venhamos, ó Pai, fazer um concerto com o Senhor nesse dia de hoje, que venhamos, ó Pai, buscar nessa semana, Pai, ter um encontro com o Senhor, meu Pai, venha nos limpar, nos purificar de todo o pecado, venha nos libertar, meu Pai, que venhamos aprender com essas mulheres da Bíblia, ó Pai, que o Senhor mostra, a tua palavra é maravilhosa. O Senhor não mostra ali só o acerto dessas pessoas, mas o Senhor olha que essas pessoas também elas erraram, mas elas fizeram um conserto com o Senhor, elas se arrependeram, meu Pai, e elas foram grandes mulheres usadas pelo Senhor. Assim nós também podemos nos arrepender, fazer um conserto com o Senhor, meu Pai, e sermos usados como grande instrumento do Senhor aqui nessa terra, ó Pai, em nome de Jesus. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que sejamos mulheres de atitude, meu Pai, que venhamos louvar e exaltar o Teu nome, Pai, não somente com cânticos, com louvores, mas com nossas atitudes, nossas palavras, os nossos pensamentos, ó Pai. Nós entregamos as nossas vidas perante o Teu altar nesse dia de hoje, Pai. Que venhamos ser mulheres sábias, mulheres que venham edificar o nosso lar, mulheres que venham ser influenciadores nessa geração perversa, ó Pai, que venham ser influenciadora na vida dos nossos esposos, meu Pai, em nome de Jesus, mulheres ajudadoras, meu Pai, na vida dos nossos filhos, que venham ser influência na nossa sociedade, no nosso trabalho, por onde quer que formos, por onde quer que passarmos, em nome de Jesus, amém.